irmãos que nasceram juntos, digamos assim, ou então é um ser que se separou mal em dois, mas em parte ficaram colados, ou pela cabeça, ou pelo lado, ou pelo rabo, seja por onde for. Quer dizer, o mesmo ovo que se dividiu, em vez de dar origem a uma pessoa só, deu origem a duas, os chamados gêmeos univitelinos, porque só tem uma placenta. Quer dizer, no fundo, é a mesma pessoa que se dividiu em duas, digamos assim. Pronto. Mas divide-se, às vezes, completamente. São os gêmeos univitelinos normalíssimos, que são normalmente simétricos. Curiosamente, eu, por exemplo, tenho uns primos gêmeos. O dente está, de um lado está à direita, do outro lado está à esquerda, porque é uma imagem espelho. São imagens espelho um do outro. A malformação é realmente ao contrário. Bom, seja como for, o que acontece é que eles têm uma única placenta e que depois se divide e dá para os dois. Simplesmente, ou se separam completamente, são os tais gêmeos verdadeiros, ou então não se separam, ficam ligados para qualquer bocadinho. Que pode ser qualquer bocado, pode ser pelo lado, pela cabeça, será por onde for. A maior parte tem solução, mesmo estes que são complicados têm solução. Aqueles são os moçambicanos, por exemplo, estava tudo misturado, era uma confusão muito grande, mas conseguem depois ficar separados. A gente, quer dizer, não os opera logo que nascem, porque da primeira vez se eles começam a mamar bem, a desenvolver-se, etc. Portanto, o ideal é por volta dos 2, 3 meses. Quer dizer, não interessa continuar muito tempo. Muitas vezes estes que estão ligados assim, estão ligados ou só pela barriga, ou pela barriga e pelo tórax. Os que estão ligados pela barriga e pelo tórax muitas vezes têm um único coração, que dá para os dois. Simplesmente aquilo é de tal modo mal formado que não dá para transplante sequer. Porque a gente ainda podia dizer, bom, um que morre e o outro que se safa, não é isso. Quer dizer, quando o coração é comum, aquilo não dá para nada. De maneira que, pronto, há casos que são insolúveis, quer dizer, que nós não conseguimos fazer. Este género, a gente consegue separar. Quer dizer, portanto, mesmo os que são assim, a gente consegue dar um jeito. Estes aqui dos parasitas não são tão comuns, pois não? Não, são muito raros. Aliás, os siameses em geral é 1 para 400 mil, ou coisa assim, é raríssimo. Independentemente disso, como digo, nos países ditos civilizados, eu digo ditos civilizados, como são abortados, não nascem. E eles vêm, então, normalmente de outros países, onde não há ecografia pré-natal, portanto, só se faz o diagnóstico na altura do parto. E normalmente é evidente por cesariana, claro, porque não nascem pelas vias normais. Quer dizer, estes doentes não nascem dois ao mesmo tempo, não dá. Portanto, é sempre cesariana. De qualquer maneira, só aparece isso na altura do parto, nesses países. São os que ainda aparecem, porque realmente na Europa praticamente já não aparecem. E cá em Portugal, quer dizer, apareceram estes, porque ainda era uma época digamos, ecografia de rotina, e portanto nasceram e são normalíssimos, quer dizer, independentemente do conceito que eu tenho, que é contra o aborto, aqui não se justifica sequer porque eles podem ser pessoas normais. Quer dizer, portanto, não há, pela doença não há razão para não os deixar de sobreviver. Porque a gente normalmente, quer dizer, aí que 70% separa com boa qualidade. Depois há outros que são inseparáveis. Quer dizer, aquele, por exemplo, que é um tronco, tenho para aqui um, então, por exemplo, este daqui não há hipótese, o que é que eu vou fazer? Tiro a cabeça da esquerda ou da direita, quer dizer, não dá, quer dizer, pronto, e normalmente também estes miúdos acabam por morrer ao fim de relativamente pouco tempo. Os do coração, que têm coração comum, morrem ao fim de 2, 3 meses, habitualmente, espontaneamente. São alimentados, são tratados e tal, mas, quer dizer, a parte cardíaca entra em insuficiência cardíaca e morre. Exato, é um coração só para dois. Os outros, quer dizer, a gente consegue normalmente separá-los, mesmo aqueles que estão ligados pela cabeça, e depois também depende muito do grau de ligação, quer dizer, se a ligação é muito grande, ficam sequelas, quer dizer, ficam com problemas. Se a ligação é relativamente pequena, não ficam com problema nenhum, porque, por exemplo, os ligados pela cabeça, se estão quase só ligados pelo osso e o cérebro está mais ou menos independente, o osso, tanto faz, arranja-se. Agora, a parte do cérebro é que não, quer dizer, se não há um bocado do cérebro, eles podem ficar paralisados de um lado, por exemplo. É uma coisa que acontece. Mas, de qualquer maneira, isso varia. Cada caso é diferente. Não? Por exemplo, este caso aqui, só com uma cabeça e com 2 corpos,
que vocês querem fazer? Pronto, é aquilo. E estes normalmente, felizmente, morrem espontaneamente relativamente cedo. Portanto, não, eles depois crescem e ficam muito ligados toda a vida. Quer dizer, primeiro são muito parecidos, quer dizer, porque são imagens em espelho um do outro, digamos, mais ou menos, quer dizer. Por exemplo, nas raparigas, se uma, e acontece muito, não tem o peito simétrico, tem um mais alto que o outro. E a outra é exatamente ao contrário. É a imagem em espelho do outro. Se esta tem o peito à esquerda mais alto, a outra tem o peito à direita mais alto. É como se estivessem a olhar uma para a outra. Portanto, elas são todas simétricas. Quer dizer, fora isso, o que é de especial? A ligação afetiva é muito grande. De facto, e até às vezes é um bocadinho difícil a separação. Esse quase que não conto, porque no fundo, quer dizer, apanhei-o a que tinha acabado de nascer, um estava praticamente já sem respirar, ainda fui ver se conseguia safar o outro, mas já não consegui. Daqueles que foram operados a sério, digamos assim, na altura que eu queria, foram 12 e morreram 3. Portanto, e ficaram 9, o que é muito bom em termos internacionais. Independentemente disso, devo dizer que não é só o cirurgião, é a anestesia. Se a anestesia não for muito boa, isto mesmo não se sabe. Portanto, não é só mérito do cirurgião, é mérito do conjunto e, sobretudo, também muito da anestesia. Na altura ainda não havia cuidados intensivos, que agora é moda, às vezes até é mais, mas pronto, de qualquer modo, de facto obriga as pessoas às vezes a ter que ir lá a qualquer hora e a qualquer momento, sempre que há problemas. Os cuidados intensivos têm a grande vantagem que é muito mais cómodo para nós, porque os outros que se venham e a gente fica em casa a dormir. Quando não há cuidados intensivos, a gente tem que ir ver o que é que se passa. Não pode delegar em ninguém, alguém tem que ver e, portanto, agora, como há cuidados intensivos, tornou-se mais fácil. Mas isto só para dizer, de qualquer modo, que esta cirurgia é sempre muito demorada, são sempre muitas horas, e quanto mais complicado, pior. Por exemplo, os moçambicanos foram 13 horas seguidinhas. O que me custou mais foi a primeira, que demorei 8 horas, e a outra a seguir que fiz igual, demorou para aí 3, porque já sabia como era. Porque a primeira estava em pânico, fui à Inglaterra ver filmes, mas depois não se vê nada, quer dizer, e na literatura também não se vê nada. A gente diz, isso separou-se, mas não diz o problema em si. De maneira que eu estava um bocadinho preocupado, confesso. Então andei a correr por todo lado antes de operar as primeiras e demorei 8 horas. Porque a gente tem a noção de que se fizer um passo em falso já não volta atrás. E portanto, se fizer um erro, está feito. De maneira que demorei imenso tempo aqui. Nas segundas, iguais à primeira, aquilo era de caras, quer dizer, já sabia como era. E foi muito. Quer dizer, demorei menos de metade do tempo. Exato. Agora, os últimos, por exemplo, de Moçambique, eram extremamente complexos. Tanto assim que nos Estados Unidos operaram uns iguaizinhos e demoraram 24 horas. E eu demorei só 13, foi ótimo. Só 13. Mas eles demoraram 24 horas, quer dizer, porque. Bom, e havia também outra coisa diferente. Enquanto nos Estados Unidos a tendência é para serem muitas pessoas, quer dizer, por exemplo, eles têm um especialista de ossos, um especialista de rins, um especialista de plástico, um especialista disso. Bom, o que é que acontece? É que, por exemplo, nesta operação dos Estados Unidos demorou 24 horas, foram 24 cirurgiões. Quer dizer, porque cada um tratava do seu bocadinho. Ora, coordenar essa gente toda é muito mais complicado. Exato. Assim, quando é uma pessoa que vai por ali fora, já sabe mais ou menos onde é que quer ir. E eu tinha feito até um organigramazinho, a dizer assim, para isto leva tanto tempo, para isto leva tanto tempo. Eu tinha garanto meia hora. Não foi nada mal. Porque eu já calculava mais ou menos, já sabia o que é que queria fazer. E o que é que ia fazer. E como era sempre eu, era mais fácil controlar o tempo. Exato. Porque entras tu, agora vem ele, não sei o quê, ainda não. Quer dizer, isso complica muito. Bem, facilita um bocadinho. A pessoa tem que ter uma certa preparação geral. Quer dizer, não pode estar super especializado só num bocadinho. Quer dizer, tem que ter um. E eu tive a sorte, também porque já foi há muito tempo, tive uns professores fantásticos em Inglaterra, que era do melhor do mundo que havia na altura, e, portanto, aprendi um bocado de tudo um pouco. Então fez várias formações?
Quer dizer, lá naquela altura, praticamente o cirurgião de crianças fazia tudo o que havia de cirurgia de crianças, quer de rim, quer do tórax, quer de tudo. Eu cheguei a trabalhar em coração. Depois, quando vim para cá, cheguei à conclusão que se trabalhasse em coração, praticamente não fazia mais nada. E então preferi fazer o resto, que era mais giro, era mais variado, e o coração só. De maneira que eu cheguei lá até a fazer umas coisas, ajudar nos programas de televisão e não sei o quê, no coração, mas depois vim para cá e disse, não, eu tenho que fazer uma opção, ou fico ligado ao coração e há suficiente, porque é uma formação mais comum, digamos, nas crianças, são as coisas cardíacas, e ou uma pessoa se dedica a isso, ainda por cima demora muito tempo, agora menos, mas na altura as máquinas de coração-pulmão e as circulações chamadas extracorporais, etc., tudo isso tem uma preparação muito longa, portanto são operações muito demoradas. A cirurgia das criancinhas, de um modo geral, é relativamente mais rápida, exceto estes, mas é relativamente mais rápida. Bem, que eu tinha que fazer uma opção. Desculpa, Eva. Não faz mal. O que é isto? Mensagem. Não, os pais querem sempre que sejam separados, desde que sejam viáveis. O problema que já se levantou mais de uma vez, nomeadamente em Inglaterra, foi esse fim. Pensar que, ao fazer a separação, um deles pode morrer. E então os pais dizem, não, então prefiro que não sejam separados, prefiro que eles estejam vivos ligados, mas estejam vivos. Ou então, há quem defenda, eu não, mas há quem defenda, e aconteceu em Inglaterra, que eles disseram, não, eles têm mais probabilidades de sobreviver se forem separados, embora só se safe um. É uma decisão muito complicada. Portanto, e aí há quem defenda que então vale mais salvar só um e deixar morrer o outro. E há pais que dizem, não, eu quero os dois vivos enquanto a vida lhes durar, mas não quero que um morra para safar o outro. São opções que nos transcendem a nós mesmos, quer dizer, depois também nós temos que respeitar, digamos, a decisão dos pais. A sociedade Não, são crianças como outras quaisquer, não é nada. Mas há uma coisa já agora engraçada. As primeiras que eu separei, a mãe delas era, quer dizer, não tinha a quarta classe, mas era espantosamente inteligente. E então o que é que aconteceu? As miúdas estavam habituadas a estar juntas, estavam no mesmo berço, já depois de separadas, viviam sempre juntas. E então a mãe, às vezes, queria levar uma à rua. E quando ela levava uma delas à rua, a outra chorava o dia inteiro. Então o que é que ela fez? Pegou num espelho e pôs no berço. De maneira que ela, quando estava no seu berço, estava a ver a sua imagem, ou seja, a irmã, entre aspas, do outro lado. E então ela passou a estar calminha sempre que a mãe levava a irmã à rua. Porque ela tinha a imagem em espelho do outro lado. E eu achei isto espantoso, percebes? Quer dizer, a ideia que ela teve de pôr um espelho para a criança ver a irmã, que não era a irmã, que é no fundo ela, mas como elas são iguais, praticamente,